Você já sentiu um vazio tão profundo na oração que parece que suas palavras se perdem no vácuo? Como se cada súplica fosse engolida pelo silêncio, deixando apenas o eco da sua solidão? Essa angústia que te faz questionar: Deus realmente me escuta quando oro em pensamento? A verdade que ninguém te contou está escondida no Salmo 3, 4 e 18. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Ele não precisa de discursos eloquentes, seus suspiros mudos são orações tão poderosas quanto gritos. Imagine seu quarto transformando-se em um santuário secreto. A porta está fechada, o mundo ficou do lado de fora. Aqui, na penumbra, sua mente começa a atraí-lo. Isso é perda de tempo. Deus não ouve pensamentos. Mas e se eu te disser que é justamente nesse silêncio turbulento que o Espírito Santo trabalha mais intensamente? Quando foi a última vez que você tentou orar em completo silêncio? Conte nos comentários sua experiência. Pode inspirar outros. No Getsemane, Jesus provou o silêncio que grita. Suas palavras foram tão poucas que os discípulos nem perceberam sua agonia. A Bíblia diz que ele orou com clamores e lágrimas, mas o Pai ouviu até o que não foi dito. Moisés passou 40 dias no Monte Sinai em total solitude, e Elias encontrou Deus não no vento ou no fogo, mas no cício tranquilo. Esses gigantes espirituais descobriram o segredo. O silêncio não é ausência de Deus, mas o palco onde ele age com mais força. Quando você para de falar, começa a ouvir. A mente vai lutar contra isso, inundando você com lembranças, tarefas pendentes e medos. Esses pensamentos não são acidentes, são testes. Deus permite que eles surjam para ver se você confia mais na sensação da sua presença ou na promessa dela. O salmista diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O verbo hebraico aqui significa soltar, largar. É quando você desiste do controle que o milagre acontece. A tempestade de pensamentos que invade seu silêncio não é seu inimigo. É matéria-prima sagrada. Cada preocupação que surge pode se tornar o próprio assunto da sua oração silenciosa. Paulo diz: apresentem suas preocupações a Deus, mas não especifica como naquele quarto fechado, quando um pensamento sobre contas, relacionamentos ou medo surgir. Experimente isto. Não o rejeite, mas entregue-o como oferta. Visualize, colocando cada ansiedade em um altar invisível. Essa prática transforma distrações em comunhão. Os monges do deserto chamavam isso de oração do coração. Eles repetiam mentalmente: Senhor Jesus Cristo, tem piedade de mim, enquanto trabalhavam. Assim, o cotidiano virava a oração contínua. Você não precisa fugir para um mosteiro, sua cozinha, trânsito ou fila do banco podem se tornar lugares de encontro. O segredo está em redirecionar, não em eliminar. Quando fizer isso, perceberá algo extraordinário. Os mesmos pensamentos que antes roubavam sua paz agora. A oração silenciosa é como uma semente enterrada na terra, menos parece morta, mas está trabalhando secretamente. Jesus comparou o reino de Deus a um grão de mostarda que, embora pequeno, cresce sem que o agricultor entenda como. Assim é sua vida espiritual. Quando você ora em silêncio, mudanças imperceptíveis estão ocorrendo nas profundezas da sua alma. Você pode não sentir nada hoje, amanhã ou na próxima semana, mas uma raiz profunda está sendo formada. Essa raiz permitirá que você resista às tempestades da vida quando palavras e emoções falharem. Muitos abandonam a oração silenciosa justamente porque não veem resultados imediatos. Mas a Bíblia nos adverte: não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. O silêncio é o terreno fértil onde Deus cultiva em você frutos que nenhum discurso pode produzir. Paciência genuína, amor incondicional, fé inabalável. Essas virtudes não nascem do barulho. O silêncio diante de Deus é como um espelho que revela seu verdadeiro eu. Quando todas as vozes externas se calam, você finalmente escuta a si mesmo, seus medos mais profundos, desejos ocultos e motivações não confessadas. Davi orou: sonda-me, Deus, e conhece o meu coração. Na quietude, Deus responde essa oração, mostrando que precisa ser transformado. Essa confrontação pode ser dolorosa, mas é medicina para a alma. Muitos fogem do silêncio porque temem o que encontrarão, mas é justamente no vale da sombra de nós mesmos que encontramos a cura. O Espírito Santo age como cirurgião divino nesses momentos, removendo máscaras e feridas com precisão amorosa. Você pode começar com apenas 5 minutos diários de silêncio intencional. Não espere paz imediata, menos no início será desconfortável como uma fisioterapia espiritual. Mas com o tempo você desenvolverá um novo tipo de força, a capacidade de estar consigo mesmo na presença de Deus, sem fugas nem distrações. O silêncio ensina uma linguagem que palavras não podem expressar. Romanos 8,26 revela que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando as palavras falham, seu Espírito continua orando.
Muitas batalhas são vencidas nesse lugar secreto onde apenas o coração fala. A oração silenciosa se torna uma arma poderosa contra ansiedades e tentações. Você começa a perceber respostas de Deus em sinais sutis. Uma paz inesperada, uma solução que surge, uma convicção interior. Esses são os sussurros divinos que só ouvidos treinados pelo silêncio conseguem captar. Não subestime esses momentos, menos nele está o verdadeiro crescimento espiritual. Comece hoje. Reserve alguns minutos para ficar quieto diante de Deus. Deixe que Ele fale primeiro. Você pode se surpreender com o que ouvirá quando finalmente se calar. Qual foi a última vez que você sentiu Deus falar no silêncio? Compartilhe abaixo e fortaleça a nossa comunidade. O silêncio diante de Deus é como um deserto que purifica. Assim como Jesus foi levado ao deserto antes de começar seu ministério, nosso espírito precisa desses momentos áridos para amadurecer. Na aparente secura do silêncio, Deus está preparando fontes inesperadas. Você já notou como os maiores insights vêm quando paramos de buscar respostas? A mente se esgota, mas o espírito se abre. Essa aparente ausência é, na verdade, o abraço mais profundo de Deus quando você persevera no silêncio. Algo transformador acontece. Aprende a discernir entre seus próprios pensamentos e a voz divina. Comece com pequenos intervalos, 2 minutos pela manhã, 1 minuto antes de dormir. Com o tempo, esses momentos se tornarão oásis espontâneos ao longo do dia. A vida moderna nos rouba o silêncio, mas ele é a herança sagrada de todo crente. Que estratégias você usa para encontrar momentos de silêncio na correria do dia? A oração silenciosa é a antítese da cultura atual, que valoriza barulho e produtividade. Mas foi no Monte Horebe que Elias ouviu Deus, não no terremoto ou no fogo. Quando você se permite ficar em silêncio, está declarando que Deus vale mais que sua lista de tarefas. Nos primeiros minutos, a mente resiste menos como uma criança inquieta, mas persista. Aos poucos, um novo ritmo emerge. Sua respiração se torna oração, os batimentos cardíacos viram louvor. Você descobre que pode orar enquanto lava a louça, no trânsito ou esperando em uma fila. Esses micro-momentos de silêncio consciente transformam o cotidiano em sacramento. O desafio é vencer a culpa de não estar fazendo nada. Na verdade, você está fazendo o mais importante, sendo como você lida com a ansiedade de perder tempo quando tenta ficar em silêncio. A prática do silêncio revela um paradoxo divino. Quanto menos falamos, mais ouvimos. Jesus ensinou que o Pai conhece nossas necessidades antes mesmo de as pedirmos. Na quietude, aprendemos que oração não é sobre informar a Deus, mas sobre nos alinharmos com sua vontade. Você notará mudanças sutis. Situações que antes causavam ansiedade agora são encaradas com paz. Decisões são tomadas com clareza inesperada. Esses são frutos do silêncio cultivado. O desafio moderno é que estamos condicionados a respostas instantâneas, mas Deus trabalha no ritmo do crescimento orgânico. Seus minutos de silêncio são como sementes, parece que nada acontece, até que um dia você percebe que raízes profundas foram lançadas. Comece hoje. Após ler esta mensagem, fique em silêncio por apenas 1 minuto. Deixe que Deus tome a iniciativa. Qual pequeno momento do seu dia você poderia transformar em um encontro silencioso com Deus? A prática do silêncio revela um paradoxo divino. Quanto menos falamos, mais ouvimos. Jesus ensinou que o Pai conhece nossas necessidades antes mesmo de as pedirmos. Na quietude, aprendemos que oração não é sobre informar a Deus, mas sobre nos alinharmos com sua vontade. Você notará mudanças sutis. Situações que antes causavam ansiedade agora são encaradas com paz. Decisões são tomadas com clareza inesperada. Esses são frutos do silêncio cultivado. O desafio moderno é que estamos condicionados a respostas instantâneas, mas Deus trabalha no ritmo do crescimento orgânico. Seus minutos de silêncio são como sementes, parece que nada acontece, até que um dia você percebe que raízes profundas foram lançadas. Comece hoje. Após ler esta mensagem, fique em silêncio por apenas 1 minuto. Deixe que Deus tome a iniciativa. Qual pequeno momento do seu dia você poderia transformar em um encontro silencioso com Deus? O silêncio diante de Deus nos prepara para os desertos da vida. Quando a tempestade vier, e ela virá, você terá um refúgio interno já construído. Daniel continuou orando 3 vezes ao dia mesmo sob ameaça de morte. Sua força vinha de anos cultivando intimidade no silêncio. Você também pode desenvolver essa resiliência. Comece criando oásis diários. 2 minutos ao acordar, 1 minuto antes de refeições, 30 segundos antes de dormir. Nessas breves pausas, simplesmente fique quieto na presença de Deus, não peça nada, não espere revelações, apenas seja. Com o tempo, esses momentos se tornarão como âncoras que estabilizam sua alma nas crises. A verdadeira oração silenciosa não é técnica,
mas relacionamento, saber que você está amado mesmo quando nada sente. Qual pequeno intervalo do seu dia você poderia dedicar a esse exercício de quietude? Sua resposta pode inspirar outros. O silêncio nos ensina a linguagem do céu. Quando Moisés subiu ao Monte Sinai, foi no silêncio que recebeu os mandamentos. Da mesma forma, Deus quer nos falar nas profundezas do nosso ser. Você já percebeu como as respostas mais profundas muitas vezes vêm quando paramos de insistir em nossas perguntas? A oração silenciosa é como afinar um instrumento para captar a frequência divina. Nos primeiros dias, pode parecer que nada acontece menos, mas é como sementes sob a terra, uma hora brotam. Experimente esta semana antes de abrir a Bíblia, fique 1 minuto em silêncio. Deixe que Deus prepare seu coração para receber a palavra. Você descobrirá que os versículos ganham um novo significado quando precedidos de quietude. O Espírito Santo usa esses momentos para escrever a verdade, não apenas em sua mente, mas em seu coração. Quando foi a última vez que você experimentou essa conexão profunda no silêncio? Compartilhe como foi. O silêncio é o crisol onde a fé é purificada. Quando Jó perdeu tudo, seus amigos falaram por capítulos, mas foi no silêncio que ele finalmente encontrou Deus. Há verdades espirituais que só podem ser aprendidas quando as palavras se calam. Você já notou como os momentos mais difíceis muitas vezes nos deixam sem palavras? É quando o Espírito Santo assume, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. A oração silenciosa nos treina para esses momentos de dor intensa, quando só o coração pode gritar o que a boca não consegue expressar. Esta semana, experimente. Em vez de correr para preencher o vazio com palavras, fique quieto diante de Deus por 5 minutos. Deixe que o silêncio se torne sua linguagem mais sincera. Você descobrirá uma nova dimensão de intimidade com aquele que ouve até o que nunca foi dito. Como você lida com os momentos em que as palavras faltam na sua vida de oração? O silêncio é a escola da confiança. Quando Jesus dormia na tempestade, ensinava que a verdadeira paz nasce da entrega silenciosa. Você já tentou ficar quieto em meio ao caos? É o desafio supremo da fé. Na prática diária, descubra 5 minutos de silêncio pela manhã, mudam sua perspectiva do dia. 1 minuto de pausa antes de reagir, transforma conflitos. 30 segundos de quietude no trânsito renovam sua paciência. Esses pequenos desertos urbanos tornam-se santuários portáteis. O paradoxo é fascinante, né? Quanto mais você se exercita no silêncio, mais ele se expande naturalmente em sua vida. Comece hoje com um exercício simples. Menos ao terminar de ler, feche os olhos por 1 minuto. Não ore, apenas deixe que Deus trabalhe no nível mais profundo, onde palavras não alcançam. Qual o lugar mais incomum onde você já experimentou a presença de Deus no silêncio? O silêncio é o antídoto para a alma intoxicada por ruídos. Davi, no Salmo 131, diz: "Aquiete minha alma como criança desmamada." Essa imagem revela um segredo. O verdadeiro descanso vem quando paramos de buscar respostas imediatas. Você já experimentou orar sem agenda? Sem listas de pedidos, sem cronômetro? É libertador. Na quietude, descobrimos que Deus não é um atendente celestial, mas Pai que deseja a nossa companhia. Pratique esta semana. Um dia, em vez de começar com palavras, inicie sua oração em silêncio total. Permaneça assim até sentir sua alma acalmar-se. Só então fale. Você notará a diferença na qualidade de sua comunhão, menos ansiedade. Mais conexão. O silêncio nos ensina que oração não é sobre conseguir coisas, mas sobre encontrar aquele que já é tudo. Quando você experimentou essa mudança de perspectiva na oração? Compartilhe como foi. Chegamos ao limiar onde o silêncio se torna a linguagem eterna. Apocalipse 8:1 descreve silêncio no céu por cerca de meia hora, o prelúdio da consumação divina. Seu caminho de oração silenciosa é um antigozo dessa glória. Os minutos que você investiu em quietude ecoarão na eternidade. Lembre-se, cada instante de silêncio foi semente plantada, cada luta contra as distrações formou seu caráter. Agora você carrega um tesouro menos, a capacidade de ouvir Deus, além das palavras. Esta não é o fim, mas o início de uma vida onde cada momento pode ser sacramento. Que seu quarto secreto continue sendo lugar de encontros transformadores. E quando as palavras falharem, lembre-se, o Espírito continua orando em você, com gemidos profundos que alcançam o coração do Pai. Como esta jornada de oração silenciosa transformou sua relação com Deus? Deixe seu testemunho para inspirar outros peregrinos. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho para mais testemunhos e orações. Um abraço e até o próximo vídeo.